sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono. E nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aleluia. Todos os nossos dias são bons, porque Jesus está conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos meditando já, então, completando hoje 8 congregações, né? Portanto, assim, basicamente 2 meses, que nós estamos nesse pequeno salmo, salmo de número 76. E o versículo que nós vamos, aliás, antes de falar do versículo, o tema que nós vamos meditar hoje nesse salmo é, repita após mim, justo juízo de Deus. Por que nós vamos meditar nesse tema? Esse tema será trazido por nós pelo versículo que vamos meditar hoje dentro desse salmo. Porque neste salmo, Asaf foi inspirado pelo Espírito de Deus para nos trazer à memória algo muito importante que o apóstolo Paulo resumiu em Romanos capítulo 11, que nós devemos sempre considerar a bondade e a severidade de Deus. Nesse salmo, Asaf diz nos versículos 4, 5 e 6, considerando a bondade de Deus, que Deus é ilustre. E nos versículos de 7 a 10, que é onde nós estamos, ele considerando a severidade de Deus, ele declara que Deus é terrível. É nesse texto que nós estamos aqui, que era na principal divisão estrutural, no principal desenvolvimento deste salmo. O desenvolvimento principal deste salmo vai do versículo 4 até o 10, considerando essas duas coisas. Do 4 ao 6, que Deus é ilustre, e do 7 ao 10, onde nós estamos agora, que Deus é terrível. Glória a Deus. Muito bem, isso é muito importante. Esse texto que vai do versículo 7 ao 10, nós vimos na semana passada que ele está dividido assim. Ele tem uma introdução no versículo 7, cujo título é Quem pode subsistir? Completando a frase, completando a pergunta retórica. Quem pode subsistir diante de Deus? Nada e ninguém.
porque só Ele é Deus. Esse versículo 7 introduz esses 4 versículos, e os outros 3 versículos, 8, 9 e 10, é um desenvolvimento que trabalha a ideia do juízo. Juízo. Juízo é algo proferido, determinado por um juiz. Deus é bom, Deus é amor, Deus é luz, Deus é muitas coisas. É importante você, quando ler a Bíblia, ir anotando tudo que Deus é. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas não se esqueça que Deus também é não um, mas o único justo juiz. Repita isso: Deus é o único justo juiz. Por que o único justo juiz? Porque os juízes da terra operam de acordo com a justiça dos homens. E a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que a justiça dos homens é semelhante a trapos sujos de imundícia. A justiça dos homens é condescendente com a injustiça. A justiça dos homens, ela é comprada. Ganha quem pagar mais, e o juiz da terra vai então decretar de acordo com as conveniências que chegarem a ele. Deus não é assim. Deus é o juiz justo, que julga todas as coisas e todas as pessoas com total, plena e extrema justiça. A justiça de Deus está infinitamente e eternamente acima da justiça dos homens, e por isso o ensino que nós recebemos do nosso Mestre e do Senhor Jesus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não fica buscando a justiça dos homens, porque ela é suja. Inclusive o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, para evitar de procurar tribunais pagãos, porque a nossa justiça vem do alto, vem de Deus e não dos homens. Muita gente pensa assim: mas se eu não levar na justiça uma causa, eu vou levar prejuízo? Paulo falou assim: leve o prejuízo. Paulo falou assim: leve o prejuízo. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, isso é palavra de Deus, por que vocês não levam o prejuízo? Levem o prejuízo. Porque aparentemente, quando você deixa de querer acionar a justiça dos homens, quando você renuncia a acionar a justiça dos homens, por temor a Deus, por crer que a justiça de Deus é melhor, aí automaticamente você aciona a justiça de Deus sobre essa causa. E Deus sabe como te retribuir, porque Ele sim é justo. Muitas pessoas não entendem isso, inclusive crentes. Ah, não, mas eu tenho que levar isso na justiça. Essa justiça não presta, irmãos. A Bíblia diz isso. Jesus não mandou buscar a justiça dos homens, Ele mandou buscar a justiça de Deus. Quando eu prego isso, de vez em quando, durante a semana, surge algum irmão perguntando: mas pastor, e nesse caso? Mas pastor, e naquele caso? Jesus não falou de caso nenhum. O que Jesus disse é que em todos os casos, seja lá qual for o caso, filhos de Deus buscam a justiça de Deus. Aleluia.
Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Mas em alguns casos você poderá buscar a justiça dos homens. Jesus não disse isso. Não tem abertura para isso na Sagrada Escritura, porque a justiça dos homens, infelizmente, não é justa diante de Deus. E por isso tem um dos salmos onde Deus repreende os juízes da terra, fazendo para eles uma pergunta retórica e sarcástica, assim: verdadeiramente fazeis justiça, ó juízes da terra? E logo vem a resposta: não, não fazeis. Quando a justiça da terra ainda faz alguma justiça correta, ela ainda é parcial. É uma justiça parcial, não é justiça total. A justiça de Deus é total, é plena, até as últimas instâncias que se possa imaginar de justiça. Deus, por isso Deus é o único justo juiz. E como é bom não depender de justiça dos homens, como é bom se render à justiça de Deus, porque ela está sempre em ação, inclusive agora. Deus é justo. Repita bem forte: Deus é justo. A justiça de Deus está em ação acima de toda justiça parcial dos homens. Deus é justo. E Deus é um juiz. Deus é o juiz de tudo e de todas as coisas. E é isso que esse desenvolvimento dos versículos de 8 a 10, desses 4 versículos aí de 7 a 10, o desenvolvimento de 8 a 10, trata. O tema principal aí é o juízo de Deus. E nós vamos ver nesses 3 versículos determinadas expressões desse juízo de Deus. Por isso, vamos ver que esses 3 versículos, 8, 9 e 10, estão divididos assim, ó. O 8 e o 9 estão juntos, como que numa repetição aí, juízo divino. E o versículo 10, ira humana. Tá? A ira humana. Quando chegar no versículo 10, daqui a 2 domingos, 15 dias, vamos tratar sobre como Deus age diante da ira dos homens. Os versículos 8 e 9, o juízo divino, estão divididos da seguinte forma. O 8, que nós vamos ver hoje, tremor na terra. Já vamos ver por que esse título. E o versículo 9, salvação dos humildes. Na semana que vem, domingo de manhã, pela graça de Deus, nós vamos ver este versículo 9, salvação dos humildes. E cuidado, com quem são esses humildes, porque muita gente chama de humilde gente que não é humilde. Quem é humilde diante de Deus, não na visão dos homens, mas quem é humilde de acordo com a visão de Deus, não de acordo com a visão dos homens, tá bom? Domingo que vem trataremos desse assunto. Hoje nós vamos ficar com o versículo de número 8, tremor na terra, que eu sublinhei ali no slide. Tremeu a terra. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Vamos repetir? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Qual o significado dessa palavra? Vamos entender hoje. Bom, desde antes da fundação do mundo, Deus planejou toda a criação.
e planejou todos os elementos da criação. Também desde o início, desde antes da fundação do mundo, Deus planejou a sua principal criação. A principal criação de Deus, o homem. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nada mais na criação, nem os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, na hierarquia da criação, encabeça-se o Criador, que é Deus. Deus é a cabeça de toda a criação. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Criador. Abaixo de Deus, como diz no Salmo número 8, o homem. A principal criação de Deus, o homem. Abaixo do homem, os anjos. Porque os anjos estão abaixo do homem, porque assim como o homem, os anjos são o elemento permanente da criação. Homens e anjos foram criados por Deus para existir para sempre. Uma vez que os anjos foram criados e que os homens foram criados, eles são seres, homens e anjos, são seres que tiveram princípio de existência, mas não terão fim de existência. Nós vamos existir para sempre. Os anjos vão existir para sempre. Tanto os anjos santos como os anjos decaídos. Homens também vão existir para sempre. Tanto homens salvos como homens condenados vão existir para sempre. Uma vez chamados à existência, vão existir para sempre. A morte física não é o fim da existência do homem, mas é apenas o fim do primeiro estágio da vida humana. A vida humana tem 3 estágios. Primeiro estágio, da concepção até a morte física. Segundo estágio, da morte física até a ressurreição. E último, terceiro e definitivo estágio, da ressurreição para a eternidade. O homem vai existir para sempre, os anjos vão existir para sempre. Abaixo dos anjos está o cosmo. O cosmo é o universo visível criado, composto basicamente dos 3 reinos da natureza: reino mineral, que é o maior, e os 2 menores, reino vegetal e reino animal. Porque até que se saiba, o reino vegetal e animal se encontra aqui no planeta Terra, mas o universo é repleto do reino mineral. Astros, planetas, estrelas, tudo isso estão lá compostos ou contidos nos elementos da tabela periódica para quem estudou química na escola. Muito bem, esse é o universo visível criado. Esse universo visível, o cosmo, ele é o elemento provisório da criação. Ele não foi criado para existir para sempre. Ele foi criado para ter começo de existência e fim de existência. Por isso Jesus disse: passará o céu e a terra. Quando Jesus disse passará o céu e a terra, ele estava dizendo: esse universo passará com todos os seus astros, estrelas, planetas, satélites, cometas, galáxias, e entre as galáxias a Via Láctea, e na Via Láctea o planeta Terra. Passará o céu e a terra. Tudo isso é criação provisória. Somente homens e anjos são criação permanente. Antes de Deus criar, Deus entendeu e soube
que o homem ia pecar. E que o salário do pecado é a morte. O que significa isso? Que o justo juízo de Deus sobre os homens pecadores relega esses homens à sua merecida e eterna condenação. Apesar disso, Deus estabeleceu o plano da salvação para salvar não todos, nem a maioria, mas uma minoria dessa humanidade. O plano da salvação, ele não abarca toda a humanidade. O plano de Deus na obra da salvação nunca foi salvar todos os homens. Porque se o plano de Deus fosse para salvar todos os homens, esse plano não poderia ser frustrado, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o plano de Deus, como muita gente sem compreensão por aí prega, ensina e crê, está crendo errado, está ensinando errado, está pregando errado, que o plano de Deus é para salvar todo mundo. Nunca foi. Nunca foi o plano de Deus salvar todos os homens. O plano da salvação é para salvar uma minoria dentre os homens, uma minoria que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esses que Deus escolheu são aqueles aos quais Jesus denominou de poucos escolhidos, quando ele declarou em Mateus 22, 14, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. A salvação é para poucos. A salvação, ela é exclusiva, ela não é inclusiva. Hoje a gente escuta muito falar, nesse mundo pós-moderno, de inclusão social. E existe por aí já, até no meio protestante, igrejas evangélicas denominadas de igrejas da inclusão, que quer incluir todo mundo na salvação. Não, está errado. A salvação não é inclusiva, a salvação é exclusiva para aqueles poucos escolhidos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, antes de começar a criar. Por isso o apóstolo Pedro chamou esses poucos escolhidos de 4 adjetivos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estes poucos escolhidos foram chamados aí pelo apóstolo Pedro de nação santa, não se referindo a nenhuma nação da terra. Não se refere ao Brasil, não se refere a Israel, não se refere a Estados Unidos, não se refere a nenhuma nação da terra. A nação santa é a que foi citada no Salmo de número
33, versículo 12, onde está escrito, nas nossas Bíblias está erroneamente escrito feliz a nação. O salmista não escreveu a palavra feliz, a palavra feliz vem do latim. Ele escreveu o salmo em hebraico e depois esse salmo foi traduzido para o grego. Tanto no hebraico como no grego não existe a palavra feliz. Ele escreveu a palavra bendita ou abençoada. A nação, não as nações, mas a nação no singular, cujo Deus é o Senhor. E a segunda metade do versículo explica quem são os cidadãos dessa nação. O povo que Deus escolheu para a sua herança. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. O povo que Deus escolheu. Quando Deus viu que a humanidade toda ia pecar, todos pecaram, Ele elaborou o plano da salvação e escolheu entre toda a humanidade, porque Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele conheceu cada pessoa que seria chamada à existência nessa humanidade. E dentre toda a humanidade que Ele previamente conheceu, a seu bel prazer é uma palavra que teológica e biblicamente se chama de beneplácito, seguindo o seu beneplácito, seu bel prazer, sua boa vontade, Ele quis escolher para agraciar, abençoar essas pessoas com a salvação e herdar essa herança de Deus. Deus escolheu entre a humanidade pecadora uma herança para Ele. Deus falou: eu vou tirar da humanidade uma herança para mim, vou fazê-los meus filhos e minhas filhas, e o restante todo é relegado à justa condenação. E ponto final. E Deus planejou, decretou, determinou tudo isso, muito antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tudo isso antes do princípio, tudo isso antes da fundação do mundo. Deus é justo juiz nos elementos provisórios da criação, que se resume no cosmos. Quando Deus resolveu criar o universo de maneira provisória, Ele estabeleceu um juízo cosmológico. Qual é o juízo cosmológico de Deus? Juízo cosmológico de Deus. Quem estiver anotando aí, anote isso. Juízo cosmológico de Deus. Deus determinou que o cosmo, que todo o universo criado, seria chamado à existência por um determinado período de tempo, e quando esse tempo acabar, ele será de novo chamado à inexistência. O universo que foi chamado à existência, ele voltará novamente a não existir. Ou seja, todo o universo criado, com todos os seus elementos do reino mineral, animal e vegetal, todos estão condenados pelo juízo cosmológico de Deus a não mais existir, a serem expulsos, eliminados da existência.
A natureza sabe disso. É uma, vamos dizer assim, paradoxalmente, a natureza tem uma consciência inconsciente. A natureza, o universo sabe inconscientemente, sabe inconscientemente, isso é um paradoxo. A natureza, o mundo cosmológico, sabe inconscientemente que hoje existe, mas que no futuro deixará de existir, porque Deus já determinou desde o céu este juízo e a terra se aquietou. A terra se aquietou significa a natureza não tem nada a falar diante de Deus, argumentar diante de Deus. A natureza inconscientemente sabe que hoje existe, mas que deixará de existir, porque Deus já julgou a existência desse universo. A natureza se aquietou. A terra tremeu diante do juízo de Deus e se aquietou. Por quê? Vamos dizer um talvez, e só um talvez. Esse talvez a gente não pode nunca criar uma doutrina em cima dele, porque não tem palavra para isso. Não tem palavra para dizer, para descrever, para definir o que seria o universo, o que seria a humanidade se o homem não tivesse pecado. Como tudo seria se o homem não tivesse pecado? Não sabemos. Por isso, talvez, é bem possível que, se Deus prevesse que o homem não iria pecar, é possível que o cosmo, o universo, permaneceria existindo para sempre, e essa terra estaria lotada de seres humanos santos servindo a Deus. Não existiria pecado no mundo, e por isso não existiria necessidade de Deus exercer o seu justo juízo, porque todos seriam justos como Ele é justo. Mas isso é uma conjectura, porque nós não sabemos na realidade o que seria se o homem não tivesse pecado, porque a realidade é que o homem pecou. E o salário do pecado é a morte, e as consequências do pecado atingem não só o homem, mas atingem também toda a criação, todo o universo criado. Por isso Paulo diz em Romanos 8 que a criação sofre e geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus foram manifestados em glória, chegou o fim, a criação vai descansar na inexistência de tudo que os homens pecadores fizeram, maltratando essa criação. Então, esse é o juízo cosmológico. Esse é o juízo cosmológico de Deus. Outros dois juízos de Deus que nós temos que ressaltar aqui. Dois juízos de Deus que se transformaram em duas obras de Deus. O juízo de Deus na obra da salvação e o juízo de Deus na obra da condenação. Esse juízo foi determinado na glória, foi determinado antes da fundação do mundo. Ao elaborar o plano da salvação para os seus poucos escolhidos, para a sua raça eleita, para a sua nação santa,
que ele decidiu escolher para sua herança, para habitar com ele na glória, Deus estava elaborando um duplo juízo: juízo de salvação e juízo de condenação. Quantitativamente, o empenho maior de Deus foi no juízo da condenação, porque a maioria dos seres humanos são condenados. Já vêm ao mundo em estado de condenação e sairão do mundo em estado de condenação. Mesmo que muitos deles, nunca a maioria, passem por uma experiência temporária de Deus em suas vidas. São os muito chamados, mas vão ser relegados à eterna condenação. Então, quantitativamente, onde está o maior número? Entre os salvos ou entre os condenados? Entre os condenados. E a condenação é obra do justo juízo de Deus, tá? A condenação é obra do justo juízo de Deus. Ele é justo juiz para condenar pecadores, e isso é justiça de Deus. Não existe nenhuma injustiça da parte de Deus, nem na salvação e nem na condenação. Deus é justo salvando e Deus é justo condenando. E na sua justiça ele relegou a maioria para a eterna e justa condenação. Isso é justiça. Deus é justo e manifesta a sua justiça. Por isso, em termos quantitativos, o maior investimento de Deus está na obra da condenação, no justo juízo da condenação. Mas em termos qualitativos, em termos de qualidade, o maior investimento de Deus está no juízo da salvação, na obra da salvação. Na obra da salvação, para que os poucos escolhidos, para que os eleitos de Deus recebessem salvação, Deus decidiu, Deus decretou que o juízo de condenação deles, o juízo de condenação desses poucos escolhidos, recaísse sobre Jesus, sobre o seu Filho. Isso é o Evangelho. Deus enviou o seu Filho para fazer cair sobre ele o juízo de condenação dos poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são, em essência, tão pecadores como todos os outros que são condenados. Só que Deus os escolheu, essa é a diferença. Deus os escolheu para a salvação, e o juízo de condenação que era para eles, semelhante aos dos outros, recaiu sobre Jesus. Só que como Jesus não tinha pecado, como Jesus era inocente e continua sendo, ontem falamos sobre a inocência, então Jesus recebeu o juízo de condenação, mas ele não vai para o lugar de condenação, porque ele era inocente. E o juízo de condenação que ele sofreu, traz absolvição, redenção, remissão dos nossos pecados.
Glória a Deus, amados. Isso que eu estou falando para vocês aqui, nessa manhã, nesse tema, não é leite espiritual. É por isso que as crianças espirituais que existem por aí, que lotam as igrejas, crentes espiritualmente infantis, crentes espiritualmente imaturos, crentes mais levados por emoção do que pela razão, não entendem. Isso aqui é alimento sólido para pessoas que estão amadurecidas na fé, amadurecidas na palavra, amadurecidas no conhecimento bíblico, no conhecimento da palavra, porque na medida em que o crente cresce espiritualmente, a partir da meditação diária da palavra de Deus, ele vai entender como o Espírito de Deus o levou a entender a Escritura e a chegar a toda essa conclusão que eu elaborei para vocês aqui. Tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, o juízo cosmológico de Deus, o juízo de Deus na obra da salvação e o juízo de Deus na obra da condenação, tudo isso que eu falei para vocês aqui, para cada uma dessas três coisas, nós precisaríamos sentar aqui 1 ano. 1 ano tendo aulas, 2 horas de aulas, todos os dias, nos 365 dias, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, para dissecarmos essas doutrinas dentro da Escritura, da Palavra de Deus. O que estão ouvindo aqui é um resumo. E muita gente que não tem o conhecimento, não tem a maturidade, vai entender, não, vai ficar com aquela ideia falsa. Tem uma ideia falsa que corre por aí, que é assim: se Deus então escolheu alguns para serem salvos e deixou o resto tudo para ser condenado, então esse Deus é um Deus injusto. Não, Senhor. Deus é plenamente justo, salvando os seus poucos escolhidos e condenando o restante. Não gostou do agir de Deus? Você tem que se ver com Ele. Não gostou do modo de Deus? É o que acontece por aí. Muita gente não gosta do modo de Deus e cria, inventa um outro modo que seja mais conveniente para a cabeça e a mente dos seres humanos. Mas não adianta, porque é a verdade que prevalece. Não dá para lutar contra Deus, porque já perdeu de saída. O que Deus determinou é o que Ele determinou, e diante do que Deus determinou, aquiete-se, trema e se aquiete. Trema diante de Deus. Olha só, no versículo 11 que nós vamos chegar, diz assim que Deus, na última frase do versículo 11, que Deus é aquele que deve ser temido. Diga, Deus é aquele que deve ser temido. Então tema. Então trema. Paulo disse aos poucos escolhidos assim, Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Trema diante de Deus e se aquiete. Salmo 46:10. Deus diz: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. O universo está quieto, a natureza está quieta, ela já tremeu e ela está quieta, porque ela já sabe inconscientemente de tudo que Deus já determinou para ela. Mas a humanidade pecadora está inquieta. A humanidade pecadora está aí se agitando no mundo. A humanidade pecadora está se empoderando no mundo, achando que a vida é deles, achando que são livres para fazer o que quiser, achando que são livres para ser o que quiser, correndo atrás dos ídolos, correndo atrás dos prazeres, correndo atrás das riquezas, correndo atrás da fama, correndo atrás de poder, querem se empoderar, todo mundo querendo se empoderar. A humanidade está inquieta e por isso não conhece a Deus. Para conhecer a Deus, tem que se aquietar. O universo conhece a Deus. A natureza conhece a Deus. O cosmo conhece a Deus. A terra tremeu e se aquietou diante de Deus. Os homens estão inquietos, furando a terra para tudo quanto é lado para tirar os recursos, derrubando árvore para tudo quanto é lugar, destruindo tudo, poluindo o ar. Tudo em busca de riquezas. Agora querem ir para o espaço, querem procurar outro planeta, querem foguetes, naves espaciais, estão investigando o universo. Mas nunca investigaram que o universo foi criado por Deus, foi chamado por Deus à existência e o seu chamado à inexistência já está determinado. O universo é uma Bíblia viva. Davi, como homem espiritual, conseguiu ler essa Bíblia viva. Ele declarou isso no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia transmite essa mensagem a outro dia. Uma noite a revela a outra noite. Não há uma linguagem humana, não há palavras, delas não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre por toda a terra. O universo, a natureza proclama a glória de Deus. Os homens inquietos não escutam, não enxergam, não veem, são surdos e cegos, não veem e não escutam essa proclamação. E por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, do versículo 18 para frente, que esses homens são indesculpáveis. Por quê? Porque tudo o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Assim o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se deixa ver através das coisas que foram criadas. Mas o homem, por causa do pecado, não enxerga isso, não ouve isso, e por essa razão são indesculpáveis diante de Deus. Palavra forte de Paulo aí em Romanos de 18 a 20. Romanos 1, de 18 a 20. Não tem desculpa para a humanidade. Porque a humanidade vive no meio de um universo criado por Deus e que clama, anuncia para o homem a glória de Deus, mas o homem não escuta, porque o homem no pecado, tudo que ele quer é a sua própria glória. É o seu poder, é a sua autoexaltação, é o seu autoengrandecimento, o seu autoenriquecimento, o seu autoempoderamento. Eles não querem saber de Deus coisa alguma. E essa é a justificação
da sua condenação, do eterno juízo de condenação. Deus os entregou a uma mente depravada, desviada, afastada, para cometerem toda sorte de pecaminosidades nesse mundo, porque é disso que eles gostam e não de Deus. Por isso Deus escolheu poucos para a esses poucos se revelar. Tem outro salmo aqui que fala assim, né? Bendito aquele que Deus escolhe e atrai para si, para revelar a Ele a sua aliança, revelar a Ele a sua intimidade. Ele faz isso com poucos. Por quê? O porquê de tudo isso está lá no Romanos capítulo 9. Porque ele mesmo declarou para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus é maravilhoso. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A salvação não depende de quem quer e nem de quem corre. A tradução é de quem se esforça para isso, de quem tenta ficar pagando um preço para isso, de quem pensa que vai conseguir isso por meio de sacrifícios humanos. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Paulo conclui: logo, ele tem misericórdia de quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece a quem ele quer. Os outros são endurecidos. Por quê? Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E por isso, lá no versículo 10, Asaf vai falar sobre esses humildes, que são aqueles a quem Deus dá salvação. Aleluia. Que maravilha poder entendermos isso, se estamos todos entendendo, porque quem entende isso, prova de que realmente o Espírito de Deus habita em você. Que o Espírito da verdade está te guiando a toda a verdade. E aí nós, guiados pelo Espírito da toda a verdade, como a terra, trememos e nos aquietamos. Nos aquietamos e oramos ao Pai, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.